noite com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a voz do que clama no deserto. Nós vamos ler, a igreja sentada mesmo como está, nós vamos ler em Lucas 3. Lucas 3 fala sobre a pregação de João Batista. Ele é a voz do que clama no deserto. Eu vou ler, a igreja acompanha, até o versículo 22. Nós temos aqui primeiro o panorama histórico. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo e arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíram para serem batizadas: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltratei. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos em seus íntimos a respeito de João, que seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente, e a sua eira irá recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações anunciava o evangelho do povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as suas maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João ao cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e viu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, nós temos aqui uma palavra muito forte. A palavra de Deus, ela já começa ali, nos primeiros versículos, falando do 15º ano do reinado de Tibério César. Então, ele vai situar para os historiadores futuramente conseguir identificar qual é o período. Afinal, Lucas, ele era muito metódico, a Bíblia fala que ele era um médico, então ele tinha essa precisão, ele tinha, pelo caráter dele, os médicos geralmente são um pouco mais meticulosos. Ele imaginou que, se alguém fosse consultar depois, facilmente conseguiria entender qual é o contexto político da situação. E ele também fala ali que, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, aqui ele deu uma dica fortíssima de que o templo ele estava totalmente corrompido. Um era o genro, um era o sogro, outro era o genro, e eles, conjuntamente, eles estavam como sumos sacerdotes. Em Israel não era possível ter 2 sumos sacerdotes, era possível apenas ter um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote, o sogro Anás, ele foi deposto, mas ele continuou exercendo as suas funções ali, junto com o seu genro, com Caifás. E comprava-se a peso de ouro o sacerdócio naquela igreja corrompida. Então, a gente já consegue ver que o contexto histórico, quando a gente ouve falar que é do próprio Herodes, a gente consegue entender que ele mandou matar, inclusive, todas aquelas crianças, quando ele ouviu dizer que Jesus
quando ele ouviu falar de uma criança, que futuramente nós sabemos que era Jesus, ela seria o rei dos judeus. Irmãos, quando a gente começa a entender a história de João Batista, ele se apresenta 400 anos depois de Malaquias. Até Malaquias, Jesus falava, e desde então, Jesus parou. O templo continuou tendo os ritos, os rituais, os sacerdotes, queimando incenso, queimando as oferendas, mas a palavra de Deus, ela se calou. De Malaquias até João Batista. João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Ele veio para anunciar Jesus. E quando a gente consegue entender que João Batista, ele faz essa conexão do Velho Testamento com o Novo Testamento, que durante todo esse período é o período do silêncio de Deus. Deus passa 400 anos sem falar diretamente com o povo. E depois, então, ele começa a falar através de João Batista. Mas a história de João Batista, ela começa um pouco antes. Ela começa com Zacarias. Zacarias, ele é o pai dele. Zacarias era um sacerdote, assim como vários. Nós tínhamos milhares de sacerdotes naquela época. Então, para você poder oferecer o sacrifício, era feito um sorteio. Zacarias foi sorteado. Zacarias, ele era casado com Isabel. E Isabel, como nós sabemos, ela era estéril. Ele foi sorteado entre milhares, irmãos. Entenda bem, ele foi oferecer o sacrifício. Quando ele foi oferecer o sacrifício, o anjo apareceu para ele e falou: olha, você vai ser pai. E ele já era avançado de idade, Isabel também. Você vai ser pai, mas você não pode contar para ninguém. Parece que o Zacarias não era muito confiável, porque Deus silenciou ele. Ele ficou sem conseguir falar até o nascimento. Até o nascimento, não. Quando ele foi ser consagrado 8 dias depois de nascido, aí então Deus restituiu a voz para Zacarias. Acho que Zacarias não era muito confiável, não. Parece que ele dava com a língua nos dentes. E Isabel, como nós sabemos aqui, ela era prima de Maria. A Bíblia até fala do encontro das duas, e quando as duas se encontraram, as suas crianças começaram a se mexer, e que realmente houve ali uma manifestação gloriosa do Espírito Santo. O João Batista, irmãos, como vocês podem entender, ele era descendente de sacerdote. Ele podia se candidatar ao sacerdócio, entrar normalmente como sacerdote. Ele podia vestir as roupas dos sacerdotes, que eram roupas de linho, roupas finas. A Bíblia descreve, fala claramente como que era, com as pedras, todas as pedras, com todos os adereços, era realmente muito bela. Ele podia se sentar à mesa com o sacerdote, comer com o sacerdote, porque era a herança dele. Ele podia clamar o lugar de direito dele. Mas ele foi separado. Quando ele foi separado, ele era um nazireu. Um nazireu de Deus, ele, assim como Sansão era um nazireu, ele não podia... tinha algumas diversas proibições, entre as quais ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar mortos ou algo que... Então, ele tinha algumas proibições que eram severas. E a gente consegue ver que João Batista, mesmo tendo nascido numa casta privilegiada, a faculdade dele, irmãos, foi no deserto. Ele ficou no deserto, às margens do Rio Jordão. Ele aprendeu a comer gafanhotos. Esse era o alimento deles. Ele podia se sentar à mesa e comer bem, mas ele comia gafanhotos e ele se alimentava de mel também, mel silvestre. Ele se vestia com roupas de camelo. Ele ia para o deserto. A palavra de Deus, ela é trazida aqui até nós. Nós, assim como na época anterior que eu falo, que até hoje, assim, lá em Israel, as pessoas, elas congregam, elas vão ao templo, elas são instadas aí ao templo, elas são convidadas. E quando Jesus veio, ele fez uma revolução. Assim como João Batista, que era o precursor dele, ele não ia para a congregação para levar uma palavra, ele trazia a palavra aonde ele estava. Ele ia até as pessoas, e as pessoas sabiam o ponto de pregação dele. O ponto de pregação dele era no deserto.
E não era aquele deserto bonitinho do Saara, irmãos, com aquela areia maravilhosa, era deserto completamente diferente do que você pode imaginar, eram montanhas, eram muitas pedras, um terreno muito árido, então é extremamente desconfortável para você ficar em pé, mas ele conseguia juntar multidões para ouvir a palavra, porque ele é a palavra de Deus, ele era a palavra de Deus, ele trazia a palavra de Deus, ele era a voz que clamava no deserto, ele estava trazendo algo que vinha ao encontro de todos aqueles que estavam sedentos, ele vinha trazendo o maná. Se nós formos comparar, ele estava trazendo o alimento para aqueles que o procuravam. Irmãos, quando a gente começa a verificar do Mar da Galileia até o Mar Morto, é onde o Rio Jordão se estende, então ele vinha de uma ponta a outra, nas circunvizinhanças, trazendo a palavra de Deus. Para quem olhar no mapa, vai ver que é um caminho muito extenso, é um caminho muito tortuoso, mas ele se prestou a fazer isso. No versículo 7 aqui, quando ele dizia, pois as multidões saíram para serem batizadas, ele falava, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da raça vindoura? Ele começou a falar já do fim, começou a falar do juízo de Deus que viria, ele já começou ali a iniciar a falar do Apocalipse, que nós iríamos enfrentar. Então, já atrás, ele já começava a trazer essas palavras. Quando a gente vê no versículo 8, que eles falavam, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Imagina você que os judeus eles já falavam ali, nós já estamos salvos, nós somos filhos de Abraão. Eles começavam a falar de nepotismo ali, eles falam, não, nós somos filhos, nós somos da descendência de Abraão, nós somos os escolhidos. E João Batista, ele começou a instar, a falar que a salvação, ela não está na sua linhagem, a salvação está no seu arrependimento. Quando você se arrepende, quando você se entrega ao Senhor, é que você pode então dizer que você vai ter a salvação. E ele já vai dizendo ali quais são os frutos. Olha, se você tiver 2 túnicas, você reparte a sua túnica. Ele não está falando que para você ter a salvação, você tem que repartir a sua túnica. Mas ele fala o contrário. Aquele que é salvo, ele vai manifestar os frutos. E lá no versículo 12 ele fala, no versículo 11, quem tiver 2 túnicas, repartam com quem não tem. E quem tiver comida, façam o mesmo. Irmãos, ele disse, ele concluiu ali, de maneira muito sábia, que você vai ter fruto. Quando você é salvo, você produz fruto. E você não vai mais estar apegado às suas coisas terrenas. Se você tem 2, irmãos, não dá para você dormir em 20 camas numa noite. Então, se você tem 20 camas, você pode ceder, você pode doar, você pode dar. Não tem como você dormir em 20 camas numa noite. Então, você tem que entender que esse é o seu compromisso. Como salvo, você tem que fazer a sua parte. E aí ele começa a dizer ali, os publicanos perguntaram, mestre, o que nós vamos fazer? Olha, vocês têm que ser justos, vocês não podem cobrar mais que o estipulado. Aí quando os soldados lá, olha, até a PM apareceu aqui, quando a PM perguntou, o que nós vamos fazer? A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Naquela época, irmãos, junto com os republicanos, os soldados, eles faziam ali um conluio. Os republicanos, eles já iam cobrar aquela taxa abusiva e quando não era paga aquela taxa abusiva, eles chamavam os soldados. E os soldados iam lá e falavam, olha, se você não pagar, nós vamos trazer para você o peso da lei, você vai ser preso, os seus bens vão ser saqueados aí, o governo vai tirar a parte dele e vai passar o restante. Então, já existia ali aquele conluio. E nós podemos ver aqui como o sistema ele estava corrompido. E como o sistema hoje também está corrompido. A gente consegue perceber claramente que nós estamos num período parecido. Porque a corrupção, quando ele começa a falar aqui no versículo 1, ele fala da corrupção política, ele fala da corrupção que existe dentro da igreja. Hoje, nós sabemos que a nossa igreja aqui, nós prezamos aqui por trazer a palavra de Deus, mas algumas denominações, elas não têm exatamente essa vocação de trazer a palavra de Deus. Eles pregam um Jesus um pouco diferente. Nós temos aqui várias denominações aí que se dizem evangélicas,
mas que não são evangélicas, eles não pregam a salvação. Nós sabemos disso, nós sabemos que temos aí algumas igrejas que se corrompem, que são corrompidas, e o juízo de Deus vai vir sobre eles. O juízo de Deus virá sobre eles. Ele conta aqui, no versículo 15, ele fala, estando o povo na expectativa, falando, você é o Cristo, João? João, por acaso você é aquele que veio para salvar? Irmãos, no verso 16, ele vai lá e fala, irmãos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com espírito e com fogo. Ele já sabia da limitação dele. A limitação dele era batizar as pessoas com água. E ele fazia isso com propriedade. Os discípulos dele e ele chegavam a batizar em um dia 5.000 pessoas. É um número muito elevado de batismo, muito arrependimento. As pessoas, elas começaram a procurar, e quando encontraram a palavra de Deus, quando encontraram a palavra que saciavam, elas se arrependeram, elas se entregavam, elas eram batizadas, muitas e muitas eram batizadas. João Batista, ele tinha muitos discípulos naquela época, a congregação dele era uma congregação móvel, não era uma congregação aqui com ar-condicionado como a nossa, acho que era um pouco quente a congregação dele, porque ele trabalhava no deserto, mas ele produzia muito, irmãos, ele produzia muitas conversões, e ele foi e disse, esse que vai vir agora, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, é muito forte, e ele continua falando, e ele entrega Herodes vai procurar ele, com certeza Herodes ouviu falar nele, foi lá falar com ele, falou, não, eu também vou receber uma palavra de bênção aqui, afinal de contas eu sou o governador. Ele foi severamente repreendido, porque ele era casado com Herodita, que era esposa do irmão dele, então ele era casado com a cunhada dele, ele foi repreendido, e por causa disso, ainda fala aqui, acrescentou ainda sobre todos, tudo que ele havia feito, lançar João no cárcere. Irmão, se a gente conseguir entender um pouco da história aqui de Herodes, ele foi um grande administrador, ele construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus ele foi julgado, ele construiu, na verdade foi justamente essa fortaleza, ele construiu a fortaleza Massada, outra fortaleza muito, muito famosa, o Porto de Israel, ele abriu o comércio de Israel, não abriu o comércio apenas também, como facilitou as viagens de Paulo para poder pregar. Então, olha só, ele foi, de uma certa forma, usado, porque quando ele abriu o comércio, quando ele abriu o porto, o comércio, ele floresceu, e abriu novas linhas aí de navegação, onde Paulo ele pôde levar a palavra de Deus. Ele casou-se 10 vezes. Irmãos, quando ele casou com sua esposa, Mahara, que era a esposa judia preferida, ele mandou matar todos os parentes dela. Ele era um homem muito mau. A sogra dele fugiu para o Egito, ele mandou os asseclas dele ir lá no Egito para matar a sogra dele. Ele mandou 2 filhos dele estudar em Roma. Aí quando a irmã dele, que tinha um caráter parecido com ele, começou a falar com ele, ele mandou estrangular os 2 filhos dele. Então, esse era o Herodes. Quando ele soube que uma criança, ela seria rei dos judeus, ele mandou matar todas as crianças naquele período. Como a gente pode entender assim, e uma coisa mais forte ele fez, quando ele já estava no leito de morte, ele falou, agora ele vai melhorar. Não, ele fez um acordo com a irmã dele, fez um pacto, que a irmã dele ia matar um membro de cada um dos nobres, para que todos chorassem no funeral dele. Então, ele queria que o cortejo dele ali fosse acompanhado, realmente as pessoas ficassem tristes mesmo. Ele falou, não, vou dar um jeito de todo mundo chorar no meu enterro. Então, como a gente consegue perceber, não apenas o sumo sacerdócio, com 2 sacerdotes, que era inconcebível naquela época, como também a parte política, ela ela estava totalmente corrompida. Eles estavam corrompidos. Irmãos, esse cenário político, como eu falei, ele é muito, algumas coisas parecem com algumas coisas que vivemos na nossa história hoje. A gente consegue perceber em alguns locais
que tem esses déspotas, que tem essas pessoas más na governância. E ele mandou João Batista. João Batista foi lá para o deserto e começou a levar a mensagem. E começou a mostrar que não é o local que faz o homem. Ele não precisava estar no local bom, ele não precisava estar no púlpito, ele não precisava estar com o microfone. O homem que fez o local. Onde ele estava, as pessoas iam. Ele conseguia trazer, ele conseguia atrair pessoas, ele conseguia atrair a multidão. A gente entende a força de João Batista quando o próprio Jesus fala sobre ele. Ele declarou que do nascido de mulher, João Batista é o maior. Irmãos, você receber um elogio desse do próprio Jesus é inominável. Então, realmente, ele veio ali, ele trouxe um elo do Velho para o Novo Testamento, ele linkou os dois livros através da história dele. E o engraçado é que os discípulos de Jesus Cristo e os discípulos de João Batista, eles começaram a contender sobre os números de discípulos. Ele tem mais, ele tem menos. E João Batista, ele trouxe uma frase célebre, que é muito utilizada, algumas vezes até descontextualizada na igreja, e ele falou: importa que ele cresça e que eu diminua. E se nós entendermos que o que importa no reino de Deus não é o nosso crescimento, mas o crescimento do próprio reino, que a nossa vinda aqui hoje, ela é muito importante para o reino de Deus, mas é muito mais importante que você traga o seu vizinho, você traga o seu irmão, traga o seu parente, fala para ele. Você tem que fazer com que o reino de Deus cresça e que você diminua. Não importa a sua condição. Você tem que cada vez mais trazer o reino de Deus à frente e você menos. Um dos pontos baixos que a gente consegue ver, já no final ali, quando João Batista ele foi preso, daqueles milhares de discípulos que ele tem, acho que 2 ficaram com ele, e ele ainda teve um momento de dúvida. Imagina ele que foi usado como instrumento de Deus, foi elogiado pelo próprio Jesus, e ele mandou os seus discípulos perguntarem para Jesus se ele era mesmo o Messias. Tu és mesmo o Messias? E Jesus, espera aí, curou alguns cegos, sarou algumas pessoas, sarou alguns leprosos, ele performou alguns milagres na frente dos discípulos de João Batista e falou: vai lá, testifica daquilo que vocês viram. Irmãos, para vocês entenderem que todos os personagens da Bíblia, eles passam por momentos difíceis. Assim como João Batista, no final da sua carreira, ele duvidou, alguns de nós podemos até passar por alguma dúvida. Será que Deus me quer nisso? Será que Deus quer que eu faça isso? Será que essa é a vontade de Deus? Entenda, irmãos, a vontade de Deus, ela é que você se salve e que você leve a palavra dele a mais pessoas, para cada vez mais o reino de Deus seja enaltecido e que ele floresça. Amém? Que cresça o Senhor e que diminua nós. Agradeço a oportunidade. Amém?